Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Vivamos, irmãos e irmãs, as alegrias do tempo pascal. No próximo domingo, o Evangelho de São Lucas estaremos ouvindo. É um texto que se coloca após o já conhecido episódio dos discípulos de Emaús, né? Os dois que reconhecem Jesus no partir do pão vêm dar a notícia aos discípulos dizendo: o Senhor ressuscitou. A característica do trecho deste domingo, né, é muito importante pela própria maneira como Jesus se apresenta. Quando os discípulos estão confessando, testemunhando que viram Jesus ressuscitado, em meio à incredulidade dos discípulos, Jesus ressuscitado aparece. E Jesus diz uma coisa interessante: eu não sou um fantasma. Ou seja, ele tem um corpo, ele até pede algo para comer. Isso é uma informação, né, do que o Evangelho nos dá, e um ensinamento que o Evangelho nos dá, muito importante. Jesus ressuscitado mostra que o seu corpo não experimentou a corrupção, é transformado, está numa outra dimensão, atravessa as paredes, etc., mas é um corpo, né? Não é um ectoplasma, ou sei lá o que, como queiram chamar, né? E por isso que ele pede para comer. Não que ele tivesse fome, né? É uma outra. O corpo do ressuscitado não há necessidade de comer, mas ele mostra, né, que ele não é um fantasma, que ele não é um espírito, que mostra que existe aquilo que nós professamos no creio. Creio na ressurreição da carne. Ainda que o nosso corpo seja desfeito, né, apodreça, seja comido pelos vermes e que o nosso esqueleto vire cinza, né, no último dia haverá a ressurreição da carne. E isso é muito importante porque muitas pessoas dizem: bom, o corpo não serve para nada, o que importa é o espírito. Não, nós somos seres psicossomáticos, fomos criados assim. Os anjos não têm corpo, né? Podemos desenhá-los, né? Pintá-los, representá-los com asinhas, com corpo e tudo mais, mas são seres espirituais, criaturas amadas de Deus, né? E amadas por Deus. Mas o ser humano foi feito de corpo e alma. Foi assim que Deus fez. E se nós temos que ser restaurados, e se somos restaurados em Cristo ressuscitado, somos restaurados por inteiro, corpo e alma. Creio na ressurreição da carne. Daí nós vemos como que a nossa fé caminha por crer na ressurreição da carne e como temos também que pensar na dignidade da pessoa humana, que não tem um corpo simplesmente desprezível, né? Que uma pessoa, quando falece, realmente, né, ela não está completa, porque o seu corpo vai apodrecer, mas a sua alma, que é imortal, precisa, para ser plenamente realizada como pessoa, ter um corpo. E isso acontece na ressurreição, isso foi conquistado para nós em Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, então, censura aos discípulos não só não acreditarem nele, né, que ele tem um corpo, que ele não é um fantasma, mas censura também o obscurecimento diante das Escrituras e da Palavra de Deus. Jesus diz: olha, em mim se cumpre tudo aquilo que foi dito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Nessa lei de Moisés, profetas e salmos é como todo um resumo do Antigo Testamento, né? A Torá, os livros históricos, os proféticos e os livros sapienciais. Toda a Escritura, todo o centro da Escritura é Jesus Cristo ressuscitado. É esse grande anúncio. Também então nos coloca um interrogativo, nos também chama a atenção de como nós nos colocamos diante da palavra de Deus. Nesse tempo de pandemia, né,
Eu, como bispo de Guarulhos, tenho gravado essas reflexões bíblicas. Tantos padres da nossa diocese, por esse Brasil afora e por esse mundo afora, têm gravado reflexões bíblicas. Será que nós dedicamos também maior tempo à escuta da palavra nesse tempo que estamos vivendo? É uma pergunta que fica. E, exatamente, quando nós somos iluminados pela palavra de Deus, quando a nossa realidade é iluminada pela palavra, quando nós enxergamos o Cristo ressuscitado, nós também podemos ser testemunhas. Jesus diz aos apóstolos: sereis testemunhas. Claro, testemunhas oculares, porque tocaram em Jesus Cristo ressuscitado, viram-no com seus próprios olhos. Nós não tocamos no Cristo ressuscitado, no seu corpo ressuscitado, e nem o vimos aqui diante de nós. Mas também somos chamados a ser testemunhas quando, iluminados pela palavra, conseguimos entender na realidade toda essa presença de ressurreição de nosso Senhor. Façamos oração desse domingo da Páscoa. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo domingo a todos e que a alegria do ressuscitado esteja com todos.